Não gosto da sua raça. A frase não saiu num tom baixo. Ela foi atirada, como uma bomba, como uma ofensa que já vem afiada. Mas o que o homem não esperava era quem estava assistindo tudo, ali, no fundo do salão. Essa é mais uma história do canal Lições de Vida, onde o racismo é exposto, a justiça é revelada e a dignidade é sempre o prato principal. Camila sabia que aquele restaurante não era um lugar para qualquer um. O teto espelhado refletia a arrogância dos clientes. Os talheres reluziam como joias. Mas o que mais brilhava ali era a sensação de poder de quem se achava melhor. Ela era a única garçonete negra naquele ambiente de elite. E mesmo fazendo tudo certo, era como se estivesse sempre fora de lugar. As outras mesas silenciaram por um instante. Alguém tossiu. Um garçom hesitou no meio do salão. Mas ninguém disse nada. Era como se o absurdo fosse só mais um ingrediente do menu. Na mente dela, a voz da mãe. Quando eles disserem que você não pertence, lembra que sua avó sobreviveu lavando o chão de hospital. Você já nasceu pertencendo. Camila apertou o punho, mas não revidou. Ela sabia que poderia ser demitida. Sabia que uma resposta atravessada podia custar o aluguel, mas também sabia que ficar calada era mais uma ferida acumulada para sangrar em casa. No pulso, um bracelete de couro, presente do pai, anos atrás, desgastado pelo tempo, mas ainda firme. Era como ela, discreto por fora, resistente por dentro. Na penumbra do salão, um homem observava, negro, impecável, com um olhar que não piscava. Ele não era só um cliente. Era alguém com poder real, mas ali ninguém sabia. Um garçom murmurou para outro. Aquele ali não é o dono da... Shh, fica quieto. O medo já começava a circular silencioso pelas beiradas do salão. Camila não sabia, mas aquele homem de terno azul não estava ali por acaso. Estava ali por ela. E às vezes, quando a humilhação é pública, a resposta também precisa ser. Ele ergueu a mão discretamente. Chamou o gerente com um olhar e não disse nada. Só mostrou o anel com um símbolo gravado. Um mapa com asas. O gerente engoliu seco, pálido. Ainda não era o momento, mas ele já estava a caminho. E a vergonha também. Camila respirou fundo, voltou a bandeja para a posição e respondeu com firmeza. O senhor deseja mais alguma coisa? Ou o preconceito já foi suficiente por hoje? E aquele restaurante estava prestes a descobrir que nem todo poder é branco e nem toda dignidade é silenciosa. Camila caminhou até a copa sem deixar cair uma lágrima. Mas por dentro já sangrava. Ela lembrava do dia em que quase desistiu de tudo, quando ouviu de uma recrutadora: "Você é boa, mas seu perfil não combina com o nosso ambiente." Traduzindo, seu tom de pele é currículo demais para essa empresa. Naquele restaurante, o racismo era velado na maioria das vezes, mas agora foi explícito. Camila sabia que se respondesse do jeito que merecia, perderia tudo, mas também sabia que engolir aquilo seria se trair. O salão voltou ao ritmo, mas o clima havia mudado. A energia ficou pesada. Os risos diminuíram. Alguns clientes lançavam olhares desconfortáveis. Outros, cúmplices. O homem misterioso se levantou. Não disse nada. Foi até o gerente, cochichou algo no ouvido dele. O gerente imediatamente deixou a postura ereta e correu até o responsável pelo caixa. O gerente sabia muito bem quem era aquele homem. Não era um cliente qualquer. Era Douglas Santana, empresário com contratos em 4 continentes, pai de uma jovem afrodescendente de 23 anos, pai de Camila. E ninguém ali sabia disso. Camila voltou à pista de atendimento, com os olhos marejados, mas o queixo erguido. Como a avó ensinou, como a mãe sobreviveu, como ela aprendeu, ela ainda não sabia. Mas naquela noite, o amor de pai seria o prato mais indigesto para aquele restaurante elitista. Alguns funcionários começaram a cochichar. É ele. Mesmo?
Aquele que comprou metade das franquias na Ásia? O dono da Fundação de Justiça Racial? E ele é pai da Camila? Tá explicado o olhar. O agressor ainda não sabia. Estava tranquilo, com o copo de uísque na mão. Mas já havia sido julgado e condenado. Só faltava ouvir a sentença. Douglas puxou o celular, abriu uma foto. Camila pequena, sorrindo no colo dele. Mostrou ao gerente e disse apenas: "A filha que vocês humilharam é minha." E ali, sem levantar a voz, ele derrubou um império de hipocrisia. Camila não. Precisava se vingar. Porque às vezes, justiça é ver o opressor desmoronar com a verdade. E naquela noite, o salão de luxo foi cenário de algo maior que qualquer jantar. Justiça sendo servida em silêncio. Camila se afastou da mesa, mas por dentro seu coração batia como tambor de guerra. O restaurante parecia o mesmo, mas algo havia mudado. Era como se o ar estivesse mais denso, carregado de verdades que nunca haviam sido ditas naquele espaço de luxo. A jovem sentia o peso do olhar do pai em algum lugar atrás dela, mas ainda não sabia que ele havia se revelado ao gerente. O gerente, por sua vez, andava de um lado para o outro, celular na mão, suando frio. Sabia que precisava agir, mas também sabia que qualquer passo em falso poderia significar o fim de sua carreira. Quando Douglas Santana se envolve, não há espaço para erro. Enquanto isso, o cliente racista continuava bebendo, rindo alto com os amigos, como se nada tivesse acontecido. Eles achavam que estavam intocáveis. Homens de negócios, cercados de privilégios, protegidos pela cortina de impunidade que sempre os blindou. Mal sabiam que aquela cortina estava prestes a cair. Douglas Santana se aproximava lentamente, sem chamar atenção. Mas sua presença já anunciava algo que ninguém ali compreendia de imediato. A autoridade que vem do silêncio de quem já viu tudo e não precisa provar mais nada. Às vezes, quem cala não é porque aceita, é porque sabe o peso da própria voz. E naquele salão, a voz de Douglas tinha peso de terremoto. Os garçons começaram a se entreolhar. Uma funcionária da cozinha saiu sorrateiramente pela lateral para observar. Clientes que antes fingiam não ver agora não conseguiam desviar o olhar. A verdade havia entrado no salão com gravata e expressão serena. Camila ainda apertava o bracelete no pulso como quem segura um escudo invisível. Ela não sabia, mas era esse gesto que havia feito o pai se levantar. Ele viu e soube que era a hora. Camila queria se esconder, queria sair dali, desaparecer, mas também queria permanecer. Porque toda vez que alguém como ela saía em silêncio, o racismo ganhava mais uma noite de sono tranquilo. Douglas parou diante da mesa dos 4 homens. Ninguém entendeu. Um deles, visivelmente alterado, falou: "E aí, vai pedir autógrafo?" Douglas sorriu com os olhos e disse: "Só vim avisar que a garçonete que vocês humilharam é minha filha." O silêncio foi instantâneo. O riso morreu na garganta dos 4. O homem que havia gritado: "Não gosto da sua raça", empalideceu. Camila, a poucos metros, ouviu. E naquele momento, uma lágrima caiu. Não de tristeza, mas de alívio, de justiça, de orgulho. E o restaurante não apenas silenciou. Ele aprendeu. Aprendeu que nem todo pai usa gravata para se esconder. Alguns usam para declarar guerra contra o preconceito. Douglas permaneceu de pé diante da mesa por longos segundos. Não havia gritos, não havia escândalo, só o silêncio e o constrangimento de 4 homens que não estavam acostumados a ver a estrutura social balançar por conta da própria arrogância. "Ela é sua filha?" perguntou um deles com um meio sorriso de incredulidade, tentando minimizar a tensão. Douglas não respondeu de imediato. Ele apenas tirou a carteira do bolso e retirou uma foto. Era antiga. Camila criança no colo dele, segurando um diploma da escola. "Ela é minha vida inteira." Naquele momento, a vergonha atravessou o peito de todos. Até os garçons que assistiam da lateral se entreolharam como quem presencia algo histórico. E era. Douglas não estava ali para criar espetáculo.
mas também não iria embora sem deixar uma lição que aquele restaurante jamais esqueceria. Camila? Ela observava de longe. Sentia o chão estremecer sob os pés. Mas o que mais a abalava era saber que, pela primeira vez em muitos anos, ela não estava sozinha. Ela queria correr até o pai, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, mas sabia que ainda não era o momento, porque ali, naquele espaço de luxo e preconceito, uma guerra simbólica estava sendo vencida com elegância. Enquanto isso, o homem que a havia humilhado continuava tentando rir, mas o riso saía cortado, nervoso, sua mão tremia, tentava se manter firme na cadeira, mas era como se o chão sob seus pés tivesse afundado. Olha, foi só um mal-entendido, disse ele tentando se justificar. Douglas apenas olhou e, com voz calma, cortante como navalha, respondeu: não foi mal-entendido. Foi racismo, e agora você vai entender o que é ser exposto, assim como você a expôs. Do lado de fora, 3 carros pretos já estavam estacionados. O segurança particular de Douglas entrou e fez um sinal discreto. O gerente, lívido, aproximou-se da mesa. Senhores, o jantar de vocês está encerrado. Como assim? Quem vocês pensam que são? O gerente olhou para Douglas. Douglas apenas fez um leve aceno. A casa agradece sua presença, mas a permanência de vocês aqui não é mais bem-vinda. Camila apertava o bracelete no pulso com tanta força que a pele começava a marcar. Ela sabia que aquela noite marcaria sua vida para sempre. Porque, às vezes, justiça não vem com toga, vem com postura, com presença. E com o amor de um pai que recusa o silêncio, Douglas poderia ter feito um escândalo, poderia ter colocado os homens contra a parede, mas escolheu a postura, porque para ele, ver a filha de cabeça erguida era a maior resposta. O restaurante inteiro assistia, ninguém interferia, porque não havia o que dizer. O preconceito tinha sido escancarado, e agora estava sendo vencido à vista de todos. O segurança aproximou-se da mesa. Senhores, por favor. O homem racista se levantou, trêmulo, mas antes de sair, olhou para Douglas e perguntou: o senhor vai me destruir? Douglas respirou fundo. Não. Você fez isso sozinho. Camila cruzou o salão. Passou entre as mesas com o queixo erguido, como uma rainha. Chegou até o pai, e pela primeira vez naquela noite se permitiu. Se permitiu ser frágil. Se permitiu ser filha. Abraçou Douglas. E em silêncio, chorou. E naquele abraço, o mundo entendeu o que é força de verdade. Camila, ainda nos braços do pai, sentia o coração desacelerar. Mas a mente ainda estava presa na dor de anos. Cada piada disfarçada, cada brincadeira sobre cabelo, cada cliente que pediu outro garçom. Tudo vinha à tona de uma vez, como se agora finalmente ela tivesse permissão para sentir. Você não precisava ter vindo, pai, sussurrou ela. E você não precisava ter sofrido sozinha, respondeu ele com os olhos marejados. O salão, que antes murmurava, agora observava em silêncio respeitoso. Não era mais sobre escândalo, era sobre significado. Até os clientes mais insensíveis entendiam que estavam presenciando algo raro. Um momento em que a justiça social venceu na prática e sem precisar levantar a voz. A hostess se aproximou, sem saber onde colocar as mãos. Senhorita Camila, o Sr. Douglas nos informou que você está liberada. Ela não sabia o que dizer. Nunca havia sido liberada com tanto respeito. Liberada? Sim, hoje e pelo tempo que precisar. Camila olhou novamente para o bracelete, mas dessa vez com orgulho. Agora, ele não era apenas lembrança, era símbolo, era herança, e ela estava pronta para honrar. Douglas virou-se para o gerente. O restaurante precisa rever sua política de contratação. Não adianta colocar negros no salão se os racistas continuam no palco. O gerente assentiu, e pela primeira vez baixou os olhos. Enquanto isso, os homens que haviam sido retirados do local estavam do lado de fora. Um deles chutou o pneu do próprio carro.
Outro discutia no celular, tentando entender se aquilo teria repercussão jurídica. Mas o que realmente os corroía era o medo de que o vídeo que alguém gravou vazasse. Medo do cancelamento. Medo da perda de poder. Mas nenhum deles teve medo de serem racistas. Até agora. Douglas saiu pela porta principal ao lado da filha. E ali, com dezenas de olhares os acompanhando, se aproximou dos homens. Lembre-se disso toda vez que pensar em abrir a boca para ofender alguém. Ela não é só minha filha. Ela é o tipo de pessoa que vai construir um Brasil melhor do que o que vocês tentam preservar. E completou. Agora sim, estamos quites. Porque quando a voz do racismo tenta silenciar alguém, é preciso que outra voz com mais amor, mais verdade e mais coragem responda. Douglas acenou para o segurança. O segurança entregou um envelope. Nele estava um dossiê com os nomes, empresas e cargos dos homens envolvidos. Eles tentaram destruir uma vida, mas esqueceram que quem carrega verdade, carrega fogo. Camila olhou para o pai. Pai, será que um dia eles vão mudar? Alguns não, mas se cada uma de nossas histórias acordar um só coração, já valeu a pena. E ali, na calçada daquele restaurante, Camila deu um passo à frente, sozinha. Mas agora, com outro tipo de força. Não era mais a garçonete, era a protagonista da própria vida e da história que milhares iriam assistir. E o preconceito, mais uma vez, perdeu. No carro, enquanto voltavam para casa, Camila olhava pela janela. A cidade continuava a mesma, mas dentro dela, algo tinha mudado. Ela lembrou da primeira vez que foi chamada de escurinha na escola, da vez em que uma mulher trocou de calçada só porque ela vinha andando, de quando disseram que ela só havia conseguido um estágio por cota, e agora era como se todas essas memórias tivessem encontrado um lugar de descanso. Ela sabia que o preconceito não ia acabar naquele dia, mas também sabia que algo havia começado, algo que não podia mais ser ignorado, porque a cada história contada, a cada dor exposta, a cada verdade revelada, um pouco mais de luz atravessa a escuridão. No dia seguinte, o vídeo do restaurante vazou. E não foi Camila quem postou. Foram os próprios clientes, chocados com o que viram. Milhões de visualizações, milhares de comentários, alguns de ódio, mas muitos de apoio, de identificação, de esperança. Essa história é a minha também. Minha mãe passou por isso. Obrigado por mostrar que a gente não está sozinho. Naquela noite, Camila guardou o bracelete em uma caixinha de veludo. Agora ele pode descansar. Hoje, eu não precisei dele para ser forte. Hoje, eu fui forte por mim. E no fim das contas, o que derrubou aquele homem não foi a força. Foi a verdade. Foi a origem. Foi a coragem de uma mulher que soube calar e esperar a hora certa de ser ouvida. Os homens que a humilharam foram processados. Perderam contratos. Perderam reputação. Mas o que mais perderam foi a chance de aprender antes de ferir. Douglas fundou um projeto, um restaurante-escola, só para jovens afrodescendentes. Camila virou diretora. E ali, ela não era garçonete. Era símbolo. Era ponte. Era futuro. E foi assim que uma noite de vergonha virou uma jornada de justiça. Porque o preconceito grita. Mas a verdade permanece. Essa história é fictícia, mas as dores que ela retrata são reais. Se você já viveu algo parecido, saiba, você não está sozinho. Aqui no canal Lições de Vida, cada história é uma forma de gritar contra o silêncio. Se essa história te tocou, deixa seu like agora. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. A sua voz importa. A sua história importa. E aqui, ela será ouvida. Agora assiste esse próximo vídeo aqui da tela. Ele vai mexer com você ainda mais.